O futebol aí nos anos 60, 70, por aí, até 80, creio, o futebol não tinha esse glamour atual, né? Onde a mídia, a televisão, tem agora esse intercâmbio com a Europa, com o mundo, entendeu? Então, vamos supor, nos anos em que eu joguei aqui, o futebol era uma paixão maior, porque o torcedor ia ao estádio, você não via muitas brigas, coisas de torcidas, entendeu? As famílias iam ao estádio tranquilas. Hoje em dia as famílias permanecem indo aos estádios, entretanto sempre receosas com confusões antes, durante e depois dos jogos. Então, nos anos 70, o glamour do futebol era diferente, era mais paixão realmente. Os clubes viviam com dificuldades, mas os jogos eram mais vibrantes, mais importantes. Cada time, no mínimo, cada equipe tinha 5 grandes jogadores diferentes da agora, entendeu? E no meu caso, né, falando da minha posição, eu jogava profissionalmente, eu sempre joguei de atacante, entendeu? Entretanto, na base, no infantil do América, onde eu comecei, né, antes, em Niterói, no infantil do Manufatura, eu jogava de volante. E depois, à medida que o tempo foi passando, devido ao fato que eu jogava de volante, vamos supor assim, no Manufatura e depois no América. Entretanto, nos times de peladas do bairro, eu às vezes jogava de atacante. Então quando eu ia jogar de volante, quando eu assim ultrapassava o meio de campo, que naquela época eram só 2 jogadores de meio de campo, um volante e um meia. Então, quando eu ultrapassava o meio de campo, com liberdade, eu me tornava um meia e depois um atacante. E eu tinha muita facilidade de chegar na frente, fazer gol. Então, à medida que o tempo foi passando, alguns jogos eu trocava, depois eu fui jogar na minha esquerda. Então, no juvenil, em 68, eu já fui jogar de atacante. E quando eu subi pro profissional, praticamente atacante. Apesar que eu teria gostado muito de ter jogado na minha esquerda, no meio, devido à facilidade que eu tinha de chegar na frente, de tabelar e tal, mas os treinadores optaram realmente por eu jogar na frente e não tem como mudar essa situação. Eu morava em São Gonçalo, mas era um lado de Niterói, outro lado de São Gonçalo, mas muito próximo. E o sonho naquela época, eu aí com a faixa de 11, 12, 13 anos, jogando nos meus times de pelada do bairro, ali na Venda da Cruz, o sonho de todo garoto na época era jogar no Manufatura. Que o Manufatura era uma expressão de futebol em Niterói. Que a garotada, ninguém pensava que ia jogar no Rio, nada. O Rio era no Rio. Então, a nossa ideia realmente era jogar no Manufatura. E o Manufatura uma vez fez um campeonato de garotos no bairro e eu aproveitei, fui com vários colegas lá para fazer parte, eram vários times nesses torneios que eram as quintas-feiras, quinta e sexta, e eu então com um jogo só já fui chamado para fazer parte do Manufatura. Então na época, para um garoto jogar no Manufatura, era o mesmo que agora um garoto ir treinar num time do Rio, ser aprovado e chegar em casa e comentar com os pais: pai, eu fui treinar em tal time, fui aprovado, agora eu vou jogar em tal time. E o Manufatura era a mesma coisa, entendeu? O Manufatura era para... Então o dia que quando cheguei no Manufatura, que me convidaram para eu fazer parte do infantil do Manufatura, porque havia um infantil, tinha um juvenil, então eu cheguei em casa, era uma felicidade só. Não só em casa, entretanto, com os colegas da rua. Falei, pô, eu vou jogar na Manufatura. Então aquilo, na época, era uma grandeza, né? Então era orgulho de toda a garotada aqui do bairro Barreto, Neves, Venda da Cruz, Engenhoca, de qualquer bairro, né? Do lado de cá da ponte, era uma festa, qualquer um jogar no Manufatura, vestir a camisa da Manufatura. E eu tive essa felicidade, essa oportunidade.
Eu fui Manufatura, eu estava na faixa de 12, 13 anos. Eu joguei até os 15 anos, entendeu? Nós não disputávamos, não havia campeonato nessa categoria. De 15 anos não havia, 13, 14, 15 anos não havia. Então nós fazíamos muitos jogos amistosos e no campo do Manufatura, entendeu? Entretanto, nós treinávamos 2 vezes na semana, entendeu? Eram mantidos treinos normalmente. Uma vez ou outra tinha um amistoso, com times do bairro também, não era contra outros times de Niterói, entendeu? Então, mas a finalidade maior do Manufatura realmente era do infantil, criar jogadores para o juvenil, que aí com 16 anos já podia se disputar campeonato em Niterói, e eu, por incrível que pareça, eu não disputei campeonato em Niterói, porque eu não tinha idade para jogar. E depois, com 15 anos, eu saí do Manufatura para ir para o América, então eu não tive a oportunidade de disputar campeonato em Niterói. O que aconteceu foi que eu um dia eu fui eu estava no Manufatura, eu morava próximo, e eu então ia sempre assistir os jogos lá. E um dia eu estava assistindo o treino do time amador, que seria, no caso, o profissional do Manufatura, mas era o time amador. Tinha infantil, juvenil e o amador. E então faltou um dos jogadores que trabalhava na fábrica, ele estava atrasado para o treino. Então faltava um para completar. E eu estava solitário lá na arquibancadazinha assistindo o treino. E então teria que começar o treino. E teve um dos jogadores ali que me conhecia e virou para o Bandolinha, que iria treinar o time, e falou para Bandolinha: Bandolinha, aquele neguinho ali, é neguinho, né? Agora nego ia dizer que era... Aquele neguinho ali, ele joga aí no infantil. Chama ele completa aqui o treino. E mandaram eu trocar de roupa, ficou todo mundo até espantado, que o garoto. E eu então participei do treino do amador. Eu treinei uma parte no time reserva. Então quando chegou o rapaz, eu tive sorte que machucou um outro. E eu continuei no treino. E foi um momento que eu nunca mais esqueci na minha vida. O treino, e me botaram totalmente fora da posição que eu ia jogar, de ponta direita. Mas como eu já estava habituado nas peladas do bairro em jogar no ataque, porque você joga fora da sua posição. O negócio é quando você está com a bola nos pés, né? Você pode não conhecer da posição, mas quando você está com a bola nos pés, você tem que jogar bola. Eu dei sorte que na primeira parte do treino eu treinei no time titular. Quando o titular chegou, eu fui para o time reserva e o treino foi 1 a 1, eu fiz um gol em cada time e esse detalhe eu nunca mais esqueci na minha vida. Isso daí foi em 1964, porque logo em seguida, na semana seguinte, devido ao bom treino que eu fiz, o Bandolim tinha muita abertura no América, porque o treinador do América na época era o Afonso Celso Batti, que era aqui de Niterói, e haviam muitos jogadores de Niterói que jogavam no infantil e no juvenil do América. Então, depois daquele treino ali, na semana seguinte, o Bandolim me perguntou se eu gostaria de fazer um treino no América. E já pensava um pouquinho diferente, e eu fui. E pronto, com 2 treinos, 2 treinos e 20 minutos de um jogo amistoso, eu fui aprovado. Mas era novinho, com 15 anos, eles olharam, falaram: pô, esse garoto ainda tem muito tempo para evoluir, né? E foi isso que realmente aconteceu. Foi praticamente um jogo de despedida, porque a partir daquele treino, na semana seguinte eu já fui treinar no América. E dali eu já não voltei mais ao Manufatura, entendeu? Vamos supor, nessa época não se comentava muito, que poucas pessoas sabiam. Apenas, vamos supor assim, que eu jogava no Manufatura, o pessoal do time que eu jogava já sabia. Entretanto, como aqui próximo, ali ao campo do Manufatura, aqui nos bairros, havia muitos times de peladas e muitos dos garotos tentavam, algumas vezes, treinar no Manufatura e não eram aprovados. Então eu passei a ser conhecido do pessoal dos bairros
Ou seja, quando eu chegava para jogar, né, pô, aquele ali joga na Manufatura, quer dizer, você já era admirado, visto, né, de outra maneira, pelo fato que você jogava Manufatura. Seria o mesmo que agora um garoto joga onde? Joga no Fluminense, no Vasco, Botafogo, Flamengo. Se um garoto de 15 anos for jogar uma pelada no lugar, vão dizer que ele joga nesses times, coisa. E na época aqui em Niterói era Manufatura. Quem jogava aqui em Niterói, na Manufatura, no Ipiranga, no Fonseca, no Vianense, esses clubes aqui de Niterói, quem jogava nesses clubes eram assim, vistos de outra maneira, né? E o Manufatura mais ainda, porque em Niterói na época, Manufatura e Fonseca realmente, e acho que o Ipiranga, eram times que tinham um certo nível, né, de observação, as pessoas conheciam. Então, quer dizer assim, nós que jogávamos no Manufatura, já nos sentíamos um pouquinho acima dos outros garotos. Era excelente, era muito bom. Porque tinha o campeonato carioca, né, pronto, e havia o campeonato niteroense. Então, o Canto do Rio, que era daqui de Niterói, disputava o Carioca. Então, o campeonato niteroense era muito bom. Claro que eu só assistia os jogos quando os jogos eram no campo do Manufatura, porque era perto de casa. Nós não tínhamos como sair dali de perto para vir assistir jogos em outros campos. Mas ali nós víamos todo mundo jogar ali. E o Manufatura não era só o campeonato niteroense. O time do Manufatura fazia muitos amistosos com times do Rio. O campo do Manufatura também ele era utilizado. Eu cheguei a ver Fluminense, Flamengo, acho que Olaria, vários times do Rio que vinham fazer jogos amistosos aqui no campo Manufatura. Eu mesmo, depois de estar no Infanto Juvenil do América, eu vim fazer um jogo amistoso aqui no campo do Manufatura contra o 11 Rubro. Eu jogava no Infantil do América. E engraçado que até nesse jogo, como eles trouxeram um time misto, né, os reservas e coisa. E eu, como eu era titular do Infantil do América, não iria vir. Aí eu apelei. Pô, como é que o Infantil do América, eu jogo no Infantil do América, o Infantil do América vai jogar a 200 metros da minha casa e eu não vou jogar? Não, ninguém vai dizer, vão dizer que é mentira que eu jogo no Infantil do América. Então eu me escalei na marra mesmo, porque perto da minha casa eu não vou jogar, entendeu? Então abriram uma brechinha ali para eu poder jogar. O campo do Manufatura, domingo à tarde, era um público muito bom, porque não tinha jogos do Rio na televisão, nada disso, era no rádio de pilha. Então, ou seja, eu vou no Manufatura assistir os jogos e vou com o meu radinho de pilha acompanhando os jogos do Campeonato Carioca. Tinha um juvenil do Manufatura que valia a pena você assistir. Era um time excelente, o juvenil do Manufatura, muito bom realmente. E meu sonho era um dia jogar naquele time. E não consegui, né? Porque eu não podia jogar, porque eu tinha só 15 anos. Era um time bom. E o Amador do Manufatura, um time excelente, entendeu? Tinha jogadores excelentes que nós, garotos, gostávamos de vê-los atuarem, entendeu? Então valia a pena assistir os jogos do Manufatura. Eu gostava muito, ia porque nós tínhamos os nossos, como é que se diz? Os nossos ídolos, né? Aqui de Niterói, que jogavam na Manufatura, tanto no infantil, quanto no juvenil, quanto no amador. Nós que gostamos do esporte, gostamos de futebol, nós vemos isso com muita tristeza, entendeu? Muita tristeza. Eu até tenho comentado isso, que eu fui, o Canto do Rio, esteve muito tempo afastado do futebol e acho que há uns 2 anos, o Canto do Rio iria voltar a disputar a 3ª divisão. E então eu fui na festa do Canto do Rio, na mostragem do material dos jogadores que iriam participar desse time. Só que tem que o Canto do Rio, tendo aqui em Niterói o Caio Martins, que era o estádio em que o Canto do Rio sempre utilizou, né? O Canto do Rio, os jogos do Canto do Rio
seriam em Itaboraí. Quer dizer, não tem nada a ver. Quer dizer, de repente, se até o Canto do Rio fosse jogar aqui em São Gonçalo, vamos supor, no Mauá, já era mais próximo. Mas o Canto do Rio, sendo de Niterói, tendo Caio Martins aqui em Niterói, o Canto do Rio iria jogar em Itaboraí. E para nós, eu acho até assim, para os mais antigos, e até para os novos, os jovens também, seria bom se esses campeonatos de Niterói voltassem. Porque, entretanto, agora praticamente eu acho que em Niterói só tem um campo, que é o campo do Cruzeiro em Pendotiba. O Caio Martins não é utilizado, entendeu? Tinha aqui o campo do Graguatá, tinha bons campos. Então é triste para nós, né, que acompanhamos isso desde garotos e sabemos que em Niterói não tem mais um campeonato que chame a atenção das pessoas de Niterói para que nós pudéssemos ir aos campos assistir aos jogos como fazia antigamente. Era de bom nível, realmente o campeonato de Niterói era de bom nível, a ponto, eu sem medo de errar, muitos jogadores que eu vi, eu garoto, vi jogar campeonato de Niterói, na época os mais jovens, juvenil e amador, jogariam em qualquer time do Brasil atualmente. Muitos jogadores que eu vi jogar em Niterói que não tiveram oportunidade de jogar em times do Rio, porque antigamente era mais negócio jogar em Niterói aos domingos e trabalhar durante a semana, né, um rapaz de 20, 21, 22 anos, do que propriamente ir jogar em qualquer time do Rio, entendeu? Então é muito triste para nós que somos de Niterói não termos mais nossos times de Niterói para torcer, nossos ídolos, mesmo nessa idade, entendeu? E os jovens também se habituarem com os jogadores de Niterói. É muito triste, para nós é muito triste. Qualquer pessoa que você entrevistar e falar aqui em Niterói com relação a isso, vai sentir essa pontinha de tristeza. Eu estudava no ginásio Floriano Peixoto, que era no Barreto. Então, ia andando, que era próximo à minha casa, e todos os dias, no caso de segunda a sexta, quando passavam, era o horário da entrada dos funcionários da fábrica de manufatura. Era uma coisa impressionante o número de funcionários que nós víamos né, chegando para o trabalho, né, uns ficavam ali nas calçadas, ali à espera da hora da entrada do trabalho. E quando eu saía, ao meio-dia, que eu saía também do colégio, era o pessoal do segundo turno, horário de almoço. Então eu conheci muita gente que trabalhou na fábrica, a manufatura, né? Muita gente. Era um movimento impressionante de funcionários da manufatura, ali no Barreto. O Barreto era o manufatura, não só em termos de futebol, como em termos também de trabalho da fábrica de tecidos. Mas os times de Niterói, naquela época, realmente, quando eles saíam para jogar, fora assim do eixo Niterói, iam de caminhão. Os jogos eram feitos em caminhões. Caminhões botavam uma lona e uns bancos, o pessoal ia sentado ali, entendeu? Eu não cheguei, não tive a felicidade de pegar essas viagens, né? Mas eu cansei de ver, às vezes, como eu jogava no Infantil de Manufatura, quando o time amador às vezes saía para jogar fora do eixo de Niterói, eles iam de caminhão. Devia de ser uma coisa fantástica. Você imagina um time vai jogar, vamos supor, parece que quando o Manufatura ia jogar no campo do Cruzeiro em Pendotiba, eles iam de caminhão. Ou em Maricá, quando iam jogar também em Maricá, fora do eixo de Niterói. E a coisa devia de ser sinistra, né? Vai jogar, se ganhar o jogo, e vai embora como? No caminhão? Não, fura o pneu do caminhão, toca pedra, quer dizer, devia ser uma coisa. Onde entra o 5 de julho? Eu posso dizer que o 5 de julho, atualmente, né, de uns anos para cá, eu comecei a frequentar o 5 de julho em 1981. O 5 de julho eu posso dizer que é minha casa, entendeu? O 5 de julho eu posso dizer que é minha casa. Eu gosto muito do 5 de julho, gosto porque todo jogador de Niterói,
quando parou de jogar futebol profissionalmente, até mesmo jogou categoria de base, não chegou a subir profissionalmente, todo mundo jogou no 5 de julho. 5 de julho pode-se dizer que é a nossa casa. Eu adoro o 5 de julho, eu sou sócio do 5 de julho. Já fui diretor de esporte no 5 de julho durante 22 anos. Fui diretor de esporte lá, ajudando a organizar campeonato. Tive uma escolinha de futebol no 5 de julho, uma bênção. Escolinha de futebol no 5 de julho durante 20 anos, entendeu? Então, estou voltando a frequentar o 5 de julho. É um clube em que eu devo muito, principalmente em termos de grandes amigos que eu fiz no 5 de julho. Eu tenho uma adoração pelo 5 de julho e tenho certeza que todas as pessoas que convivem comigo sabem o carinho que eu tenho pelo Clube 5 de Julho. Entendeu? Tivemos essa coisa de pandemia, o clube fechado, estamos todos unidos, abraçados para ver o clube voltar a ser o que era. Sem medo de errar. Não tem no eixo Niterói, São Gonçalo, eu acho que Maricá, Itabora, por aí não tem um clube ligado ao futebol, tantas pessoas ligadas ao futebol, tantos amigos, campeonato, igual o 5 de julho. Clube Combinado 5 de julho. Eu sempre quis ter uma camisa de manufatura. Entretanto, o clube não tinha como dar a camisa para ninguém e tal. Então um dia eu cheguei no 5 de julho e vi o Aureliano com uma camiseta do 5 de julho, ou do Manufatura. Eu não via ninguém com camisa de Manufatura na rua. E quando eu vi, eu falei, não, eu quero uma. Não tem, eu não posso me dar o luxo de não ter uma camisa do Manufatura. E falei com o Aureliano, e ele, através de um amigo, ele tinha uma camiseta, e eu, quando pedi a ele que eu queria uma camisa de Manufatura, que ele me trouxe essa camisa para mim, assim, não ter noção da minha felicidade de ter essa camisa, que não só, né, aqui com o Manufatura, e como eu tenho aqui o meu nome, né, e o escudo do América, que também é meu time. Então, essa camisa aqui, e eu não uso ela sempre, porque ela não pode acabar, entendeu? Então eu uso uma vez no mês, uso de vez em quando, lavo e guardo, porque essa camisa aqui, já tirei fotos com ela para guardar, e meus filhos, meus netos, né, vão ter sempre essa camisa aí. Então eu já ando até pensando em futuramente fazer uma outra, porque essa, se acabar, tem que ter outra. Não posso ficar sem a camisa sem a camisa do Manufatura, entendeu?